Os determinantes sociais têm como principal foco abordar as condições sociais que as pessoas vivem e trabalham. E isso está diretamente relacionado com a acessibilidade e com o aspecto saúde e doença das pessoas que utilizam o Sistema Único de Saúde, o SUS. De acordo com um artigo publicado em 2020 pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, o SUS apresenta características sociodemográficas muito marcantes, como, por exemplo, o predomínio feminino, sendo elas, em sua grande, mulheres pretas e pardas, sem plano de saúde e com baixa escolaridade, 52,8%, até 3 anos de estudo. Tendo em vista que foi dito, é válido analisar que a população de lésbicas, gays, transexuais, queer, intersexo, assexuais, entre outras, LGBTQIA+, assim como as outras, apresentam determinantes sociais que deveriam ser debatidos no Sistema Único de Saúde. Entretanto, na realidade, travestis e transexuais são a população que mais sofre com a discriminação e o preconceito, seja no ambiente familiar ou social, ou que leva à marginalização e ao trabalho informal, em sua grande parte recorrendo à prostituição, sendo reconhecida como um espaço de múltiplas agressões, tanto física quanto psicológicas, e dessa forma, a população transexual se torna invisível na vivência e experiência em sociedade, fugindo à norma e sendo, por consequência, banidas a uma subsistência e martirizadas pelo preconceito determinado pela normatização social. Por isso, conhecer como a assistência à saúde é prestada, a comunidade LGBTQIA+, pode estimular o desenvolvimento de alternativas que melhorem o acesso aos serviços de saúde para essa população, tornando-se importante estratégia para a elaboração de ações de saúde inclusivas. Os fatos responsáveis pela estruturação dessa barreira são a falta de acolhimento e atendimento inadequado, por profissionais não capacitados e pela falta de competência na integralidade do cuidado, agravado pelo modelo de atenção centralizado nos hospitais. A não observação do nome social, a incapacidade em manejar questões próprias do universo LGBTQIA+, somado ao modelo médico hegemônico, paternalista, que não compartilha o projeto terapêutico que prioriza o seu saber científico em detrimento das necessidades de saúde das pessoas trans. São exemplos de ações que levam a constrangimento e insegurança das pessoas dessa população quando procuram um sistema de saúde. O fato das travestis saírem de suas consultas deprimidas revela que não há um acolhimento adequado pelos profissionais de saúde, o que contraria totalmente o princípio de igualdade do SUS, criado em 1988. Os danos emocionais prejudicam a confiança na relação médico-paciente, fazendo com que eles procurem cada vez menos o serviço. Portanto, é de suma importância que o profissional que irá atender aquela pessoa seja formado para trabalhar com a lógica de redução de danos emocionais, não somente dos físicos. Hoje, o que se observa é que os serviços de saúde
se apresentam como locais de manutenção das desigualdades e preconceitos da sociedade, em vez de serem locais de acolhimento e proteção. A própria linguagem médica, muitas das vezes técnica, é de difícil entendimento. Ainda que não seja proposital, mostra-se como uma forma de manter o distanciamento social, algo que é resultado de reforço do cuidado centrado no médico e não no usuário. Bom, a princípio eu queria que você se apresentasse, falasse pra gente qual o seu nome, social se você tiver, qual a sua idade e desde quando que você se sente diferente com relação ao seu gênero. Boa noite. Tenho 29 anos, me chamo Mariana Gomes e estou aqui para falar um pouco sobre a minha transformação, né? Sobre a minha transição. Eu sempre me identifiquei como uma mulher trans, né? Na minha cabeça eu sempre me vi como uma mulher. Então eu comecei a pesquisar, né, sobre o tratamento hormonal, o que poderia causar, né, os pós e os contras. Então eu ficava estudando, pesquisando na internet e com 21 para 22 anos eu comecei a fazer a minha transformação. Porém, eu não procurei nenhuma ajuda médica, nem nada, né? Apenas estudando na internet e comecei em casa, né? Tomando injeção, que no caso eu tomei a Perlutan. Eu tomava ela de 15 em 15 ou uma vez por mês, mas eu não auto me aplicava, eu tomava na farmácia, né? E então comecei a ver os resultados, né? Com um mês já vi bastante resultado, né? No qual fiquei muito feliz, mas depois, através de uma amiga, eu comecei a fazer o meu tratamento da forma correta, né? Pela Fiocruz, onde lá eu fui acompanhada por médico endócrino, infecto, né? A equipe médica toda que poderia me dar assistência, inclusive o psicólogo. Então lá eu fiquei 3 meses sem tomar qualquer tipo de hormônio para poder limpar meu organismo do hormônio que eu havia tomado por conta própria, né? Aí sim, fiz todos os exames possíveis, né? Lá. Aí comecei a tomar um hormônio que o endócrino me prescreveu. E foi através da Fiocruz que ocorreu a minha troca de nome, né? Que hoje em dia é uma conquista muito grande pra gente. Hoje em dia, você faz algum acompanhamento médico? Foi difícil ter acesso a essa assistência? Então, faço sim meu acompanhamento pela Fiocruz, né? Lá eu sou acompanhada por um infectologista, endócrino, psicólogos e médico. Então lá eu tenho todo acesso a tudo que eu preciso, a exames, aos meus hormônios, aos medicamentos, a tudo que eu precisar. Com relação a essa assistência médica, como que você se sentiu durante o primeiro atendimento? O processo é muito longo? Agora, nesse momento, você está em qual parte desse processo? Ainda faltam quantas etapas? Então, o processo é o seguinte, você chega lá, né? Passa pelo psicólogo, então o psicólogo vai fazer uma triagem com você, né? Que lá eles precisam te conhecer. Então eles perguntam se você é uma garota de programa, se você é uma pessoa que já sofreu muito preconceito, já sofreu violência pela família, se você usa qualquer tipo de droga e tal, né? Então eles perguntam isso para poder te dar uma assistência adequada ao que você precisa.
né? Então eles perguntam tudo, entendeu? E através disso, eles te encaminham para fazer exames, né? Para ver como está a tua saúde. E depois disso você passa pelo endócrino para você ver qual tipo de hormônio que você vai tomar. E daí por diante você vem tendo consultas. Tipo, quando eu comecei, eu tinha consulta todo mês. Aí depois passou de 2 em 2 meses. Como veio a pandemia, passou as consultas a ser de 3 em 3 meses. Mas aí você tem toda a assistência, você passa pelos médicos todo, você faz os exames e você pega seus remédios, né? Então você não deixa de ser acompanhado em nenhum momento. E se você precisar de alguma coisa, você pode mandar mensagem, você pode ligar, entendeu? O que você acha do tratamento que você recebe na rede pública de saúde? Você acha que os profissionais estão realmente preparados e treinados para te dar todo o suporte e respeito adequado? Então, primeiramente eu me senti feliz por ter conquistado, né? Porque não é muito fácil, apesar de ser gratuita, não é muito fácil. Porém, para mim é um atendimento que eu tenho de qualidade, né? Porque você vê que uma clínica da família não é querendo menosprezar, mas não me forneceria, né, metade das coisas que eu tenho lá. Então, para mim, tipo assim, é muito gratificante, né? E graças a Deus não foi difícil. Você indicaria esse tratamento a outras pessoas? O que você acha que poderia melhorar para que você se sentisse melhor? Então, eu indico sim, inclusive, né, as minhas amigas também que são trans, que ainda não tinha, né, acesso à troca de nome, eu indiquei para ir lá, né? Até fiz questão de levar e aconselhei a ir lá sim, a procurar um psicólogo, a procurar um médico e conversar e tomar um hormônio pelo menos da forma correta, porque com a saúde não se brinca. E tipo, ir lá a gente tem uma conquista muito grande, porque pelo simples fato de um psicólogo conversar contigo, te dar um papel, né, assinar um papel para você ir lá ter audiência com o juiz, trocar o nome, é uma conquista muito grande, coisa que antigamente você ficaria um ano na justiça tentando trocar e muitas das vezes nem conseguiria, né? Então, eu indico sim. Com relação ao seu nome social, você já passou por algum constrangimento ou alguma situação em que você se sentiu constrangida? Então, já passei sim, né? Um constrangimento numa casa de show chamada Arena Paraíso, que fica ali em São Cristóvão, né? Eu tinha ido para o evento com umas primas e amigos, e ao chegar lá, né, a minha prima pediu para eu acompanhá-la ao banheiro. Eu, obviamente, vestida de mulher, maquiada, tal. Quando eu tentei ter acesso ao banheiro, uma moça que tipo, era lésbica, né? Ela barrou a minha entrada. Ela disse que meu banheiro seria do outro lado, que no caso seria o banheiro masculino, né? Eu peguei, olhei para ela e falei: olha só, repete para mim, porque eu acho que eu tô com problema de audição e não entendi o que você falou. Aí ela pegou e repetiu, falou que o meu banheiro era do outro lado. Eu falei assim: olha só, eu sou uma mulher, eu tenho como provar, eu tenho minha identidade como mulher, né? Me admira você também ser uma homossexual, né? E tá tendo esse tipo de atitude, né? E a todo custo ela queria que eu usasse o banheiro masculino, né? Aí o dono veio, conversou comigo, mas antes de o dono vir até mim, veio um cara, né? Que parecia ser o segurança, pediu a minha identidade e levou, certamente para ver se era falsa ou não. Aí depois, né, começou a tumultuar, o dono veio conversar comigo. Eu expliquei a situação para ele. Falei sim que era uma mulher trans, porém eu tinha um documento que me daria um acesso ao banheiro, que é a minha identidade. Então, perante a lei, eu sou uma mulher. Então, como é que eu iria usar um banheiro masculino?
Aí até cheguei a falar para ela, se eu for usar o banheiro masculino, o que acontecer comigo, você se responsabiliza? Né? Então, tipo, para mim foi um constrangimento muito grande, que, portanto, até hoje, nunca mais eu voltei lá, conversei com o dono, falei que poderia processar a casa, né? Mas depois disso, nunca mais eu voltei lá.